falar um pouquinho sobre as drogas inotrópicas, dos cardiotônicos não digitálicos. Eu optei por fazer esse tema para discutir um pouquinho dos novos não, mas os inotrópicos que a gente não tem tanto manejo aqui no campo, basicamente o milrinone e o levosimendan. Vou falar um pouquinho da dobuta e da dopa, mas focar um pouco mais nesses dois cardiotônicos, que aqui a gente não usa muito, às vezes a gente chega a outros serviços aí fora e fica um pouco de dificuldade no uso de tais medicações. Então, só vou falar rapidamente sobre um pouquinho da insuficiência cardíaca. A gente sabe que diversos gatilhos podem levar à disfunção ventricular, os principais a isquemia, as valvulopatias, a hipertensão, as miocardiopatias, que através de toda essa cascada aqui de liberação de mediadores neurohormonais, liberação de citocinas, acabam levando ao remodelamento ventricular. Aqui são um dado um pouco antigo, mas foram os últimos que eu achei sobre a mortalidade da insuficiência cardíaca. A gente vê que houve um crossover aqui na mortalidade comparando-se com o infarto. A mortalidade do infarto vem diminuindo ao longo dos anos e, ao contrário, a insuficiência cardíaca vem aumentando ainda mais a despeito da progressão das novas terapias aí. E no Brasil, as internações por ICC correspondem a cerca de 3,6% do total das internações, 36,95% das internações por doenças cardiovasculares são por ICC. Do total das despesas do SUS, 4,66% dessas despesas são por conta da ICC, e dentro das despesas com as doenças cardiovasculares, a ICC corresponde a cerca de 28%. Então, tendo uma doença com tamanho impacto em mortalidade, em custos para o sistema de saúde, é necessário pesquisas em drogas que sejam eficazes, que diminuem a mortalidade no tratamento da ICC. E dentre delas estão os inotrópicos cardiotônicos. A definição de inotrópico positivo é um agente, qualquer agente que aumente a força ou energia de contração muscular. E dentre esses inotrópicos estão os cardiotônicos, que são agentes inotrópicos positivos e que aumentam a contratividade do miocárdio. A função dessas medicações é aumentar a contratividade do miocárdio, promovendo o aumento da concentração e da disponibilidade do cálcio intracelular. Aqui não vou me ater muito, é só para demonstrar a complexidade da contração da fibra cardíaca, várias enzimas, vários canais envolvidos. Então, as medicações que a gente usa visam atuar nesse sistema para aumentar a contratividade muscular. E o objetivo da terapêutica com os cardiotônicos é garantir uma oferta satisfatória de oxigênio aos tecidos, corrigindo o débito cardíaco inadequado. Lembrando sempre que o débito cardíaco é uma relação direta entre o volume sistólico e a frequência cardíaca, sendo que os fatores que interferem no volume sistólico basicamente são a pré-carga e a pós-carga e a força de contração da fibra cardíaca. As indicações para o uso de drogas inotrópicas, só para a gente lembrar, a insuficiência cardíaca com congestivo descompensado, choque cardíogênico, choque séptico, ou choque misto e as miocardiopatias. Dentre as principais drogas cardiotônicas está a digoxina. Hoje eu não vou citar, são só os cardiotônicos não digitários. Dentre as catecolaminas, a dopa, a dobuta, a noradrenalina e o isoproterenol. Vou me atentar mais a essas duas. Os inibidores da fosfodiesterase, a milrinona e a ambinona, e os sensibilizadores de cálcio, basicamente o levosimendan. Dentre as catecolaminas, vou ser bastante rápido, que não é o objetivo da aula hoje, os seus efeitos são decorrentes do estímulo de diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Elas têm um rápido início de ação, é de fácil titulação, porém aumenta muito o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então a gente deve ter muito cuidado com essas drogas em pacientes sabidamente isquêmicos. Aqui só para a gente lembrar quais são os receptores que cada uma dessas drogas usa, os receptores alfa 1 e 2, beta 1 e 2, os receptores dopa, e aonde que cada uma dessas drogas acaba atuando. Então as catecolaminas, elas atuam basicamente nos receptores beta, aumentando a quantidade de AMP cíclico, e esse aumento do AMP cíclico dentro da célula cardíaca acaba culminando com o aumento do cálcio intracelular, aumentando a força de contração muscular. Então, um pouquinho da dopamina, é um produto intermediário da via enzimática da produção da nora, e portanto ela atua indiretamente na liberação da norepinefrina. Tem um efeito direto sobre o receptor alfa, beta-adrenérgico, principalmente o beta-1, e os dopaminérgicos, o D1 e o D2, então ela atua nos 3 receptores. E esses efeitos são doses dependentes. À medida que a gente vai aumentando a dose, esses receptores vão sendo ativados gradualmente. E as indicações baseiam-se nos efeitos adrenérgicos que a gente deseja. Dependendo
do que a gente deseja no paciente, a gente vai dar uma dose para atingir o receptor que a gente deseja. A farmacocinética, a via de administração, sem prever a meia-vida de 1,7 minutos, ela não penetra na barreira hematocefálica, é metabolizada e inativada pelo catecol homeotransferase e a malmonaminoxidase, e a parte dessa medicação é transformada em nora, epinefrina e epinefrina. E a excreção basicamente renal. Então, começando com doses baixas, entre 2 e 5 microgramas por quilo minuto, a gente vai estar estimulando os receptores dopaminérgicos. E a ação desses receptores é produzir uma vasodilatação renal, mesentérica e ciclérgica, aumentando assim a diurese. Uma vez que aumenta a vasodilatação renal, melhora a perfusão e aumenta a diurese. Os efeitos adversos são a vasodilatação e hipotensão sintomática. Quando a gente aumenta um pouquinho a dose e passa para 5 a 10 microgramas por quilo minuto, a gente já está estimulando os receptores beta. E aí sim, aqui a gente vai ter um pouco de efeito inotrópico que ela pode ter, aumenta a contratividade miocárdica, dessa forma aumenta o volume sistólico e a diurese, mantendo aí um efeito muito pequeno sobre a frequência cardíaca. E os efeitos adversos, apesar dela atuar pouco na frequência cardíaca, pode causar taquicardia, palpitações, náuseas e vômitos. E aí já passando para doses altas, que são doses acima de 10 microgramas, a gente vai estar estimulando os receptores alfa-adrenérgicos. São receptores que produzem a vasoconstrição das arteríolas e das veias, aumentando a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Como efeito adverso, vasoconstrição periférica, hipertensão, taquiarritmias, hipoperfusão renal, uma vez que pode levar a vasoconstrição de artérias renais, e escaras e gangrenas de extremidades também pela vasoconstrição periférica. Aqui, a dobuta, vou falar daqui a pouquinho, a curva da DOPA, à medida que a gente vai aumentando a dose, os receptores vão sendo estimulados. Aqui, nesse gráfico, está se tratando da frequência cardíaca. Então, na hora que a gente chega no estímulo alfa, a gente vê que a frequência cardíaca aumenta consideravelmente. E a pressão capilar é a mesma coisa. À medida que a dose vai aumentando e ocorre o estímulo dos receptores alfa, a pressão de capilar pulmonar aumenta consideravelmente. Na resistência sistêmica, receptores DOPA e beta acabam causando uma diminuição da resistência periférica, porém, assim que os receptores alfa começam a ser estimulados, a resistência aumenta bastante. Os efeitos colaterais. Ela deve ter muito cuidado para ser utilizado somente em uso intravenoso. Se houver um extravasamento para os tecidos, como ela faz uma vasoconstrição intensa, pode ocorrer necrose tecidual. Como a gente já falou, náuseas, vômitos, arritmias e o agravamento da vasoconstrição pulmonar são os principais efeitos colaterais. Um pouquinho para a dobuta, é uma catecolamina sintética com efeito inotrópico, ela aumenta o volume de ejeção e vasodilatador periférico, reduzindo a pós-carga. Tem um efeito inotrópico positivo e o aumento da frequência cardíaca depende muito da dose. Quanto maior as doses, maior a frequência cardíaca. E globalmente ela melhora o débito cardíaco pela ação predominante sobre os receptores beta-1, como um beta-1 agonista. A farmacocinética, a via de administração é endovenosa, meia-vida de 2 minutos, o início de ação em 2 minutos. Ela tem uma distribuição que penetra em todos os tecidos, o metabolismo hepático, transformado no fígado em compostos inativos, e eliminação basicamente renal, como seus metabólitos inativos. A dose habitual que a gente usa geralmente é de 5 a 20 microgramas por quilo minuto, dependendo da condição clínica do paciente, e esse ajuste é feito gradualmente. A indicação são as mesmas outros inotrópicos, condições de baixo débito sem hipotensão, porque ela causa vasodilatação e agrava ainda mais a hipotensão. E é utilizado no tratamento a um curto período de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, como sendo um choque cardíaco. Aqui, voltando àquela curva, a gente vê que a frequência cardíaca ela começa a se elevar aqui quando a gente já está com uma dose razoável de dobuta. A resistência, a pressão de capilar pulmonar diminui bastante porque ela é uma droga vasodilatadora. É a mesma coisa com a resistência vascular sistêmica. À medida que a gente vai aumentando a dose, a resistência sistêmica vai diminuindo. Esse estudo eu achei interessante, só para a gente relembrar que a dobuta não é, a curto prazo ela salva vidas, mas a longo prazo ela pode até aumentar a mortalidade. Esse estudo foi um estudo que testou o epoprostenol, uma droga na insuficiência cardíaca. Porém, um grupo desse estudo foi randomizado para usar dobuta e um grupo para não usar dobuta. Então, esses pacientes desse grupo que usaram ou não dobuta, era um grupo de 471 pacientes, 80 deles receberam dobuta na admissão,
e 391, uma parte bem maior, foi colocado no grupo controle, que não recebeu dobuta, mas recebeu todo outro tratamento padrão para insuficiência cardíaca. Os endpoints eram mortalidade por todas as causas, necessidade de droga vasativa e piora dos sintomas de insuficiência cardíaca. Foi publicado no American Heart Journal em 99. E para nossa surpresa aqui, a primeira na linha contínua, é o grupo que não usou a dobuta, e a linha continuada é o grupo que utilizou a dobuta. É um grupo de pacientes que ficaram livres de eventos ao longo dos anos, e o grupo que recebeu a dobuta teve um número maior de eventos quando se comparado ao que não usou, com um P bem significativo. Quando se trata de sobrevida, esse gráfico é de sobrevida não ajustado para as variáveis entre os grupos. A gente já vê também que há uma diminuição de sobrevida no grupo que recebeu a dobuta, um P também significativo. E quando se ajusta as curvas para as diferenças entre os grupos, mais uma vez também a mortalidade no grupo da dobuta foi maior, também com P significativo. Então, como conclusão, como foi um estudo observacional, os dados sugerem que os pacientes com insuficiência cardíaca avançada que receberam dobuta possam apresentar uma taxa de mortalidade, isso em 6 meses, maior do que os pacientes que não receberam a medicação. Só que como foi um estudo observacional, não dá para a gente ter uma conclusão definitiva, isso é só uma observação do que pode acontecer. Então, só para a gente lembrar que a dobuta a curto prazo é muito eficaz, mas a longo prazo ela pode até aumentar a mortalidade. E ele justifica no artigo que esse aumento de mortalidade é basicamente por arritmias e por aumentar muito o consumo de oxigênio no miocárdio. Muitas vezes os pacientes são isquêmicos e isso acaba piorando a função ventricular. Passando um pouco para as piperidinas, que são basicamente a milrinona e a anarinona, ela não é uma atividade mediada pelo receptor, mas sim por inibição da fosfodiesterase 3, que acaba aumentando o AMP cíclico na célula miocárdica e aumentando o cálcio intracelular. Então aqui a milrinona inibe a fosfodiesterase 3, aumenta o AMP cíclico e acaba aumentando a quantidade de cálcio no intracelular. A anarinona a gente nem, pelo que eu sei, a gente não usa mais, é um agente de primeira geração, um uso bastante limitado atualmente. A meia-vida longa, de 4,4 horas, com potencial para provocar hipotensão prolongada após a dose de ataque, que eles chamam de dose de carga. Geralmente associada à trombocitopenia, a dose de ataque é 0,7 mg por quilo, e depois a manutenção em infusão de 5 a 10 microgramas por quilo minuto. Vou falar basicamente da milrinona, que é o que a gente está mais acostumado a ver, que já é uma droga de segunda geração, que é 15 vezes mais potente que a anarinona. Ela melhora o débito cardíaco por melhorar a contratividade, diminuir a resistência vascular sistêmica e pulmonar e acaba diminuindo um pouco a pré-carga por provocar vasodilatação. E ela é o único agente, pelo que eu li, que atua no ventrículo direito, ela melhora a contração de VD. Em comparação com a dobuta, ela é um inotrópico menos potente, porém é um vasodilatador mais intenso que a dobuta. A farmacocinética, a via de administração pode ser EV ou VO, sendo que o VO produz muitos efeitos colaterais intolerados na maioria das vezes. A gente vai ver um estudo que comprovou que ela aumenta a mortalidade no uso via oral. A meia-vida de 1 a 2 horas, a excreção, cerca de 10 a 40% são excretados na urina de forma inalterada, não é metabolizado. E a dose de ataque é 50 microgramas por quilo em 30 minutos. E depois a manutenção de 0,3 a 0,75 microgramas por minuto. Ela também aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, mas de uma maneira menos intensa que a dobuta. Pode causar arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, hipotensão arterial. Tem um efeito sobre o perfil lipídico, aumentando triglicéridos e LDL. A longo prazo também tem uma maior mortalidade. A gente vai ver alguns estudos logo na frente. O primeiro estudo foi um estudo que comparou a dobuta com a milrinona sobre os efeitos hemodinâmicos, os desfechos clínicos e o impacto econômico. Foi um estudo retrospectivo com 329 pacientes, em classe 3 ou 4, que internaram por CC descompensado. Houve uma diferença muito grande entre os grupos, 269 pacientes, 80% do total, e o grupo de milrinona com 60 pacientes, cerca de 18,3% dos pacientes. Tanto o grupo que recebeu a dobuta ou que recebeu a milrinona estava em uso das medicações para insuficiência cardíaca, digital, inibidores da ECA, diuréticos, beta-bloqueadores, vasodilatadores, alguns usam de amiodarona e varfarina, e todos
nos dois grupos muito similares ao padrão das medicações que eles estavam usando. O P não foi significativo em nenhum dos dois grupos, nenhum das medicações em uso. Com relação à dose e o tempo e o número de pacientes que necessitaram de nitroglicerina e DOPA, também não houve diferença entre os dois grupos. O número de pacientes e a dose foi equivalente entre os dois grupos. O tempo total do uso do balão intraórtico e o número de pacientes que necessitaram de balão também foi o mesmo entre os dois grupos. A única diferença foi no uso do Niprid, do nitroprusiato, que o grupo da Dobuta precisou de um uso bem maior que o grupo do Milrinone, de um P significativo. Então essa foi a única diferença. Os pacientes que usaram a Dobuta necessitaram de uma quantidade maior de vasodilatador arterial. Nos eventos também não houve diferença. As arritmias, tanto o PV sustentado como a não sustentada, foram iguais. Necessidade a incidência de insuficiência renal aguda com necessidade de diálise, a mesma coisa. Sepsis, suporte ventilatório, necessidade de outras drogas inotrópicas, tudo foi igual. E, na minha opinião, o dado mais importante, a mortalidade também foi a mesma entre os dois grupos. Não houve diferença entre o uso da Dobuta ou o uso do Milrinone. Porém, quando se compara o impacto econômico, a Dobuta cerca de $45 por gasto com o paciente, e o Milrinone 1.855, com um P muito significativo. Então, o que eu li hoje, artigos aqui, é uma droga que tem o mesmo efeito que a Dobuta, porém com um custo várias vezes maior, não justificando o uso dessa droga na insuficiência cardíaca. Aqui um outro estudo comparando também o uso da Dobuta com o Milrinone, mas dessa vez em pacientes aguardando transplante. É um estudo pequeno, com 36 pacientes já listados para transplante cardíaco, pacientes da Universidade da Flórida, que internaram também por descompensação aguda. O segmento desses pacientes foi até o óbito, ou o transplante, ou a necessidade do uso do balão intraórtico ou de algum device de assistência ventricular. 19 pacientes no grupo Dobuta e 17 no Milrinone. Também, quando comparo os estudos entre os dois grupos, não houve diferença significativa em nenhum deles. Necessidade de balão intraórtico, necessidade de outras drogas vasoativas como DOPA e Niprid. A mortalidade foi a mesma, a alta hospitalar foi a mesma. Os dias fora do hospital foram os mesmos, então não houve também diferença entre os dois grupos. Aqui só para mostrar que o padrão hemodinâmico nesses dois grupos também foi o mesmo, não houve diferença em nenhum dos itens avaliados sobre os padrões hemodinâmicos. Então, as observações sugerem que tanto a Dobuta quanto o Milrinone pode ser usada como ponte para o transplante cardíaco, porém, mais uma vez, a gente esbarra na questão do custo do paciente, que aumenta considerável no grupo da Dobuta. Desculpa, do Milrinone. E por último, para a gente encerrar o Milrinone, eu não sabia desse uso VO que a Milrinone poderia ter. Então, esse estudo tentou demonstrar os efeitos do Milrinone VO sobre a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca grave. Foi um estudo do cego, placebo controlado, com 1.088 pacientes também em classe de insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou 4. 561 pacientes no grupo Milrinone que recebia 40 microgramas por dia da medicação e os outros 527 receberam placebo, sendo que os dois grupos estavam com tratamento otimizado para insuficiência cardíaca. E o tempo de segmento, tempo médio, foi de 6 meses, variou de 1 mês a 20 meses. O endpoint primário foi determinar os efeitos do Milrinone na mortalidade desses pacientes. E aqui a gente vê que a sobrevida no grupo da Milrinone foi menor do que no grupo, foi maior do que no grupo placebo, com P significativo. Aqui, esse daqui foi foi a mortalidade, a sobrevida em geral de todos os grupos. Aqui ele pegou só os pacientes em classe funcional 4 e observou o mesmo resultado. A mortalidade foi até maior do que no outro gráfico, com um P também significativo, 0,006. Aqui os eventos adversos, o que foi diferente estatisticamente, perturbação visual, hipotensão, palpitações de síncope foi maior no grupo do Milrinone do que no grupo do placebo. E de origem não cardiovascular, diarreia e cefaleia também ocorreu mais no grupo do Milrinone. Então, como conclusão, apesar dos efeitos hemodinâmicos serem benéficos, a longo prazo o tratamento com o Milrinone aumentou a maior mortalidade desses pacientes em classe funcional 3 e 4, porém os mecanismos por que isso ocorre ainda são incertos, nesse estudo ele não conseguiu concluir. E agora falar um pouquinho sobre o levosimendan, que quando surgiu foi, daqui tirado da medicina da Suíça, uma revolução no mundo dos agentes inotrópicos. Então foi
foi lançado aí como uma nova estratégia de tratamento da ECC, como uma medicação que iria revolucionar o tratamento desses pacientes. A justificativa é que os outros inotrópicos eles aumentam muito o cálcio intracelular, por isso aumenta demais o consumo de oxigênio do miocárdio e aumenta a incidência de arritmias. Por isso até que aumenta, a Dabuta aumenta a mortalidade a longo prazo. E com o levosimendan isso não ocorreria. Ele tem um efeito inotrópico positivo por sensibilização do cálcio, através da ligação reversível à troponina, e ele tem um efeito vasodilatador através da abertura dos canais de potássio, que são sensíveis a ATP. Aqui o mecanismo, só para a gente lembrar, o levosimendan sensibiliza a troponina à ação do cálcio, e isso favorece a contração miocárdica. Fala um pouquinho da farmacocinética. A dose terapêutica é de 0,05 a 0,2 microgramas por quilo minuto. A meia-vida é de 1 hora. A maior parte deles, de 97 a 98, se liga às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina. Ele sofre uma biotransformação praticamente completa no fígado, e as excretas são eliminadas tanto na urina quanto nas fezes. 54% na urina e 44% nas fezes. E quando foi lançado, esse medicamento era melhor que os outros, por quê? Porque não aumentava o consumo de oxigênio, como eu já falei, não aumenta o cálcio intracelular, não é arritmogênico, não altera o relaxamento da fibra muscular, não desenvolve tolerância, não apresenta antagonismo com os receptores beta, então os pacientes teoricamente podem receber o beta-bloqueador associado, e ele reduz o peptídeo natriurético atrial no nível maior do que as outras medicações. Porém, aqui, quando fala que não é arritmogênico, assim que surgiu, era orientado a fazer uma dose de ataque, que corria em 1 hora, e depois a dose de manutenção em 24 horas. E viu-se que durante essa dose de ataque, a maioria dos pacientes que foram óbito por arritmias. Então, hoje em dia, a recomendação é não fazer a dose de ataque e manter só a dose de manutenção. Os efeitos adversos, cefaleia, hipotensão, 5A, extracístoles, TV e complicações. Esses são os principais efeitos adversos. E aí foram iniciando os estudos para poder comprovar a eficácia e comparar com os outros inotrópicos. Esse estudo do Cruz não foi publicado no European Heart Journal em 2002. O objetivo era avaliar a eficácia e segurança do levosimendan em pacientes com disfunção ventricular esquerda após o infarto agudo do miocárdio. O endpoint primário era avaliar a hipotensão e a isquemia miocárdica. No caso da hipotensão, qualquer hipotensão sintomática ou uma queda maior que 10 mm de Hg na pressão arterial sistólica. Com relação à isquemia, era pior o surgimento de uma dor torácica anginosa ou ínfra de ST maior ou igual a 1 mm de qualquer derivação. O endpoint secundário, morte ou pior da função ventricular nas primeiras 6 e depois nas 24 horas após a infusão da medicação. E 504 pacientes foram randomizados, 102 deles receberam placebo, e o restante foi dividido em grupos com dose cada vez maiores de levosimendan para poder avaliar os efeitos também de doses nesses pacientes. E a mortalidade total aos 180 dias foi maior no grupo placebo do que no levosimendan, então é uma medicação que, segundo esse estudo, diminui a mortalidade em pacientes com SSC grave, com P significativo. E esse aqui é um gráfico de risco-benefício comparando os grupos através da dose. Então, até a dose de 0,2 microgramas quilo minuto, o benefício da medicação é maior do que os riscos. Porém, quando na dose mais alta que foi utilizada, o risco ultrapassa o benefício. Isso basicamente se deve à isquemia e a efeitos e arritmias. Então, nessa dose não é orientado a fazer uso de doses altas da medicação. Outro estudo, o LIDL, foi o primeiro estudo que comparou o levosimendan com a dobutamina. É um estudo multicêntrico, randomizado no cérebro, um estudo pequeno, com 203 pacientes. No grupo do levosimendan, 103 pacientes que receberam a dose de ataque, que eu havia falado antes, depois a dose de manutenção. E no grupo do dobuta, 100 pacientes que fizeram a dose iniciaram com a dose de 5 microgramas por quilo minuto, e essa dose poderia ser aumentada de acordo com os parâmetros clínicos do paciente. Não foi feita nenhuma dose de ataque. O endpoint primário era um aumento maior ou igual a 30% no débito cardíaco, ou uma queda maior ou igual a 25% na pressão de capilar pulmonar. E a estimativa de sobrevida
com 31 dias e depois com 6 meses, foi favorável ao levosimendan. Os pacientes do grupo do levosimendan tiveram maior sobrevida nesses 2 períodos, um peso significativo nos 2. E o número de dias fora do hospital também foi maior no grupo do levosimendan. Os pacientes conseguiam ficar mais tempo livre de internações, passavam mais tempo em casa do que no grupo do dobutamina. O tempo de seguimento foi 180 dias. Então, esses 2 estudos, o primeiro mostrando que o levosimendan é eficaz e um outro mostrando que o levosimendan comparado com a dobuta seria melhor. Só que como era um estudo pequeno, surgiu outro estudo, o SURVIVE, que ele faz algumas considerações inicialmente, que é um agente sensibilizador de cálcio, com ação neutrópica, positiva vasodilatadora, e foi proposto como uma alternativa, como eu já falei, à dobutamina. 2 pequenos estudos lá que eu mostrei, o Cassino também foi um estudo muito semelhante, que também mostrou um benefício do levosimendan sobre a dobutamina. E aí, o objetivo do SURVIVE foi comparar o tratamento da dobuta com o levosimendan em pacientes com insuficiência cardíaca aguda e que necessitavam de um suporte inotrópico endovenoso. E foi o primeiro estudo prospectivo randomizado para avaliação da mortalidade associada ao uso de medicações na insuficiência cardíaca aguda. Então, o desenho de estudo 1.327 pacientes com uma insuficiência ventricular aguda, fração de ejeção menor que 30, menor ou igual a 30, com necessidade de inotrópicos endovenosos. Então, randomizados para o grupo levosimendan e dobuta, um número bastante similar entre os 2. O endpoint primário, mortalidade por todas as causas em 6 meses. O secundário, mortalidade nos primeiros 31 dias. Os níveis de BNP em 24 horas. Os dias vivos fora do hospital, né? E alguma mudança no perfil clínico desses pacientes. E aí, diferentemente do que os outros estudos haviam demonstrado, não houve diferença significativa no endpoint primário, que é a mortalidade em 6 meses, comparando os 2 grupos. No endpoint secundário também, que é a mortalidade dos primeiros 31 dias, também não houve diferença. Então, segundo esse estudo, tratando-se de mortalidade, não há diferença entre o grupo do dobuta e levosimendan nesses pacientes. A única diferença nesse estudo, o trabalho não tinha um gráfico, houve uma redução maior nos níveis de BNP no grupo do levosimendan do que na dobuta. Esse foi o único benefício do levosimendan nesse estudo. Os níveis de BNP diminuíram numa velocidade e num nível maior do que no grupo da dobutamina. Então, aí a gente tem, pelo que eu li, existe uma controvérsia muito grande na literatura. Muitos estudos provando que o levosimendan é melhor que a dobuta e muitos estudos provando que são similares. E quem defende a dobuta sempre fala que a medicação é muito cara para ter pouco benefício. E aí quem defende o levosimendan já fala o contrário. Esse foi um estudo publicado, um estudo brasileiro, publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia, mostrando que realmente a medicação é muito mais cara, o levosimendan é muito mais caro que a dobuta. Cerca de 5.414 o custo da medicação nesses 18 pacientes que foram randomizados, contra 2.320. Porém, como esses pacientes ficam menos tempo internados, eles gastam muito menos com materiais. Cerca de R$400 no grupo da levosimendan e R$1.700 aí no grupo da dobutamina. E no final das contas, o valor total da internação é muito próximo. Então, assim, com relação ao milrinone, não há discussões, pelo que eu li, de que não vale a pena usar. A medicação muito cara, que não tem vantagem nenhuma sobre a dobutamina. Porém, com relação ao levosimendan, os estudos são muito conflitantes. Vários estudos defendendo, vários estudos defendendo o uso da dobuta, e essa questão do custo que fica aí muito discutível sobre o que é melhor usar nesses pacientes. O interessante dessas drogas é que existe uma visão de função sistólica como causa do edema pulmonar e do desconforto respiratório, né? Mas aí, ao longo do tempo, se notou que pacientes com 30% de fração de ejeção poderiam ser óleos sintomáticos e pacientes com 45% de ejeção poderiam ser muito sintomáticos. E essa constatação na experiência clínica foi levando para estudo da diástole como a principal fator determinante aí mesmo do edema pulmonar e da dispneia. E aí, voltando, né, se viu que esses remédios na verdade traziam benefício quando diminuíam a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo
e também diminuiu a resistência periférica. Quer dizer, o efeito de aumentar a fração de ejeção por uma ação local na fibra teria pouca importância. E por isso que esses remédios também não têm tanta influência na mortalidade e na sobrevida, porque eles não agem no problema principal, que é realmente como fazer esse ventrículo acomodar um volume sem sobrecarga de pressões venosas, que é diminuir a pressão no lado esquerdo. Então, nenhum deles se firmou por causa disso, porque de fato o efeito na fração de ejeção acaba sendo secundário ao principal, que é o efeito na pressão no lado esquerdo, que vai determinar o paciente sair ou não do ambiente de UTI. Então, às vezes é mais eficiente você fazer uma avaliação da função sistólica, controlar rigidamente o volume do paciente e investir muito na função, na resistência periférica, diminuir a resistência periférica, do que propriamente dar uma droga dessa. Aqui na cardiologia, o Oswaldo tem muita experiência nisso, ele trabalha muito com tridil e ele investe muito em diminuir a resistência periférica e ele, pelo menos nessa experiência isolada, tem sempre esse relato de que ele consegue tirar o paciente do aparelho, consegue tirar o paciente da UTI, mais por agir na resistência periférica do que propriamente usar uma droga que aumente a pressão de ejeção. Né? E os estudos de diastologia apontam que ele tem razão, é nesse sentido mesmo. Tem que diminuir a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, e um dos mecanismos mais eficientes para se fazer isso é diminuir a resistência periférica. Bruno, eu queria dar os parabéns, sua apresentação foi muito boa, muito didática, com aqueles quadros, com aqueles gráficos, embora alguns complicados, enfim, mas mostrando o mecanismo de ação. Acho que foi bom para relembrar isso, foi muito didático, parabéns, gostei muito da sua apresentação, foi bem completa também, você veio desde de dados epidemiológicos, que é muito importante, depois passou o fármaco por fármaco, então gostei muito da sua apresentação. E eu não tenho muito a comentar sobre o tratamento em si. Eu acho que você resumiu bem essas questões, são questões que são pertinentes, e que a única coisa que eu queria comentar é o seguinte, é que a gente está sempre entre a cruz e a espada aqui, porque, por um lado, veja, até a década de 90, talvez, a gente acabava usando porque tinha que usar alguma coisa e não se preocupava em estudar. E aí, quando começou a estudar a mortalidade, é que a gente se embananou, porque aí viu que a dobutamina podia, em determinadas situações, aumentar a mortalidade, a mesma coisa como você mostrou para os outros fármacos, e agora, recentemente, com o balão intraórtico, enfim. É engraçado como, e no fim a gente acaba usando, porque você viu a comparação de levosimendan com dobutamina, que lá atrás mostrou que talvez aumente a mortalidade, enfim. Então, esse é que é o grande problema que eu vejo, é que, em que pese, possivelmente está melhorando o tratamento, mas a gente ainda não avançou, realmente a gente não avançou. Pode ser que seja isso que o Beto estava comentando, enfim, mas o fato é que a gente usa, e a gente usa e tem que saber usar. Eu acho que você fez uma revisão muito completa. O médico, na ânsia de beneficiar o paciente, ele é sempre sujeito arrojado. E ele sempre tenta novas medidas, e muitas vezes medidas heróicas. Eu conto uma história de 40 anos, e em 67, dia 3 de dezembro de 67, eu lembro da data que dele no aniversário, o Christian Barney fez o primeiro transplante cardíaco. E logo em seguida, a equipe do professor Servini fez alguns transplantes, e o transplante na época não foi bem sucedido por causa da rejeição. E a gente tem assistido através desses anos todos a tentativa de você melhorar a força cardíaca. E o Beto comentou que você consegue mais mover ou atuar na resistência periférica do que na força cardíaca. E a gente tem assistido, através desses anos todos, a tentativa, e que você disse do levosimendan, foi dito da anrenona, da milrenona, e aí o laboratório põe ênfase muito grande na droga,
e a droga funciona por meses, às vezes horas, e depois não são mais utilizadas. Enfim, para ser usada por pouco tempo, as drogas até funcionam, mas a longo prazo, diferente dos inotrópicos, né? A gente acabou aprendendo que o negócio não é só melhorar a força contrária, é você controlar a frequência cardíaca e mecanismos intracelulares. E foi aí então, né, que os beta-bloqueadores, né, conseguiram melhorar o prognóstico da assistência cardíaca. Não só os beta-bloqueadores, como os inibidores da aldosterona. E a gente acaba concluindo, né, que a gente até hoje ainda não sabe muito bem, a gente já aprendeu que o problema está no controle do sistema simpático e parasimpático. E há 3 ou 4 anos atrás ninguém falava de uma metodologia de tratar a hipertensão arterial, você fazendo a denervação das artérias renais. E isso acabou sendo usado, né, para você tratar a hipertensão resistente. E no trabalho da Sociedade Europeia, no Congresso da Sociedade Europeia de Hipertensão, teve um trabalho que apresentou esse novo método. Há 2 anos atrás eu tinha 3, 4, 5, 10 e agora esse ano já centenas de pacientes tratados pela denervação da artéria renal. Por que eu estou falando isso? Porque você denervando a artéria renal, você vai mexer com o aparelho simpático. E hoje está se tratando também a insuficiência cardíaca com denervação das artérias renais. Então, através dos anos, a gente vai aprendendo como fazer as coisas. Há 40 anos atrás, eu incentivei o Dr. Esquilino, que vocês conhecem, a apresentar, fazer fonocardiograma. E ele ia para São Paulo, na segunda clínica médica, ele era professor de cura, eu fazer fonocardiograma. E a gente tinha um fonocardiógrafo na Santa Casa, que o Esquilino era o bambambam do negócio. E ele foi discípulo do cardiologista, não sei se está vivo ou não, era o Hermelino Del Nero. E o Hermelino Del Nero dizia que para cavalo mamado não adianta esporte. Então nós estamos com esse coração, né? Quando ele começa a perder a sua função, não adianta de alguma maneira você só tentar melhorar a força contrária, mas tem outros mecanismos que a gente deve explorar. Então, entre erros e acertos, a medicina vai caminhando e a gente tenta melhorar a qualidade de vida do paciente. Bruno, a sua apresentação ela tem uma característica que é também cardiotônicos não digitais. Qual é o papel hoje em dia do cardiotônico no tratamento da insuficiência cardíaca? Na verdade, você fazendo uma opção por estudar a fase aguda, nada mais está fazendo do que abrindo a discussão sobre cardiotônico, se ainda tem lugar, né, diante daquilo que a gente conhece hoje sobre tratamento de insuficiência cardíaca. Eu acho que esse viés que tem nessas drogas é um viés metodológico, em certo sentido, bastante interessante, porque ele pretende vender remédio. Eu acho que o Beto chamou a atenção porque nenhum trabalho desse tem realmente uma classificação do tipo de insuficiência cardíaca. Parte-se do princípio de que quem teve infarto tem insuficiência sistólica. E hoje nós sabemos que não é verdade. A insuficiência cardíaca no infartado começa como diastólica e pode se transformar numa sistólica diastólica. E nós sabemos hoje que a insuficiência cardíaca diastólica representa mais de 50% dos casos, e isso tem a ver com o envelhecimento da população, em que a apresentação da insuficiência cardíaca é a comparação de tamanho normal. Então, se você olhar esses estudos que você colocou aí, nenhum deles classificou em coração grande versus coração pequeno, ou em aferição através do ecocardiograma do grau de disfunção diastólica, se havia um Doppler tecidual um pouco mais, um pouco menos alterado, enfim. Veja que a classificação que foi feita foi sempre em cima dos sintomas. Né? E é muito curiosa uma das afirmações que você fez, que é uma conclusão de um dos estudos, que é, apesar das vantagens, como é que é? Dos efeitos hemodinâmicos, morre mais. Pelo amor de Deus, me poupe por uma afirmação dessa. Né? Ou seja, um trabalho que chega a uma conclusão como essa é no mínimo ridículo. Está na cara que foi manipulado.
Porque o meu objetivo é salvar a pessoa, não é ter efeito hemodinâmico bom, né? Então significa que os estudos têm vieses muito grandes. Foi muito bom você trazer isso aqui, inclusive porque o primeiro que você apresentou mostra uma coisa que a maior parte das pessoas tem esquecido: a conexão coração-rim. Quando você usa a dopamina, e a dopamina é na dose certa, e ela provoca a vasodilatação renal, as coisas vão bem. Quando você começa a usar droga que tem vasoconstrição renal, ou seja, cuja periferia não é feita, isso confirmando aquilo que o Beto falou sobre o Oswaldo usar principalmente drogas de ação periférica, as coisas se complicam. Eu acho que o grande avanço que teve em relação à minha época, quando eu aprendi a tratar a insuficiência cardíaca, é que nós saímos do foco do coração para o foco periférico. Só que essas drogas estão tentando voltar no coração, esquecendo que precisa estudar essas drogas na sua ação periférica. E talvez a última que você apresentou tenha algum papel importante na periferia e por isso até tem uma equivalência com as outras, né? Então, para a gente fazer a crítica ao conhecimento que nós temos desses cardiotônicos, é bom a gente saber que eles podem ser úteis, desde que a gente realmente faça a crítica e use na dose certa, né? E seguramente aquele que a gente aprendeu a usar melhor ainda continua sendo melhor do que aqueles que a gente não aprendeu a usar, independente de custo-benefício. Porque é o tal negócio: se você tem uma medicação que custa 10 vezes mais e salva muito mais, não tem nem discussão de custo. A verdade é que nenhum deles comprovou que é melhor do que aquele que você tem à mão, tá? Então foi muito boa a aula sobre esse aspecto. Eu acho que você buscou os trabalhos que são pertinentes. E veja que mesmo buscando os trabalhos pertinentes, sobram tantas perguntas que é como se todas essas drogas fossem novas, né? Se a gente estivesse começando a usar. Ok.